Esse trabalho da alimentação suplementar para abelhas sem ferrão, gororoba, está baseado em um trabalho que fizemos no ano de 2008, 2009, sobre o estudo polínico de abelhas com ferrão, aqui em Alagoas. Nós fizemos um estudo na zona da mata, litoral e semiárido, para saber quanto cada colônia consome anualmente de pólen. Então todo esse trabalho da gororoba, ele está baseado num estudo científico. Para isso, depois transferimos esse conhecimento para as abelhas sem ferrão, calculando a quantidade de indivíduos, que na abelha sem ferrão é bem menos, e aí podemos fazer a proporção, as quantidades de pólen que nós devemos botar. Então não foi uma coisa aleatória, foi um estudo que nós fizemos no ano de 2008 e 2009. A partir disso, em 2010, nós iniciamos aqui a criação de abelhas sem ferrão, principalmente Meliphanes cutelares, a Uruçu, e aí começamos a fazer esse trabalho de alimentar essas abelhas com a gororoba. E tem dado certo. Nós testamos durante 3, 4 anos em cidades como Arapiraca, em todo o semiárido que nós prestamos as consultorias, e ela foi muito eficiente. Sempre ressaltando, porém, que não devemos nos esquecer que isso tem um custo. E para criar a abelha, e o grande alimento da abelha são as flores. Então nós devemos plantar. Compõe a gororoba, nós testamos, e cada um tem uma função, vamos dizer assim. Então, o pólen, na realidade, o pólen é a fonte natural de proteína das abelhas. Por isso que não recomendamos o uso de aminoácidos, de coisas sintéticas. A gente usa o próprio alimento para as abelhas, que é o pólen. No caso, o pó de pólen, que é um subproduto da indústria que produz pólen, e ele pode ser encontrado por um valor mais baixo. Temos aqui também a gelatina, que é uma substância inócua, né, natural, para manter a consistência. Na realidade, ela vai manter a consistência da mistura. O açúcar, que é a fonte de carboidrato. Nós usamos o açúcar demerara porque ele é um dos que tem menos química. O mel, para dar um aroma, né, e atrair o paladar das abelhas. O capim-santo também tem a função de melhorar o paladar da gororoba. A água, que é o meio em que nós vamos dissolver todos os ingredientes. Bom, vamos agora ao preparo da gororoba. Nós utilizamos um copo que tem as marcações para não perder a proporção da mistura. São 400 gramas de açúcar, de preferência o demerara, porque é um açúcar com menos química. 400 gramas. Os 500 ml de água. Geralmente eu boto um pouco mais. E agora nós vamos colocar as 3 folhas de capim-santo. Então tem um feromônio muito parecido com o da rainha. Então isso também aumenta a palatabilidade do alimento. E vamos levar ao fogo. Agora colocamos o que a gente chama de chá, que é a água, 500 ml, 400 gramas de açúcar
de preferência o demerara, e as folhas, 3 folhas de capim santo, ou pode-se usar erva cidreira. Vamos ferver, colocar ao fogo e esperar ferver. Após ferver, durante 2 ou 3 minutos da fervura, você desliga esse chá. Agora vamos ao preparo da gelatina. Inicialmente nós usávamos a gelatina comercial, sem sabor, sem cor e sem sabor, vendida em saquinhos, mas o custo fica um pouco elevado. Então hoje são 12 gramas cada saquinho. Nós hoje já estamos utilizando a gelatina sem cor e sem sabor, comprada a granel. Colocamos uma pequena quantidade de água, aproximadamente umas 4 colheres de água. E aos poucos vamos acrescentando a gelatina, correspondente, no caso da gelatina granel, pouco mais de 12 gramas. Nós vamos mexer para que ela adquira uma consistência. Ideal. Agora nós deixamos em repouso até que o chá ferva durante uns 2 ou 3 minutos para fazermos a mistura. Percebam que o chá está no fogo fervendo, ainda não está na consistência ideal, porque não ferveu. Nós mexemos de vez em quando porque o açúcar ele fica embaixo. A gente mexe e vamos aguardar mais um pouco. Já está fervendo o chá, fazem alguns minutos, de 2 a 3 minutos. Nós agora vamos desligar o fogo para esfriar a mistura, o chá, e a gente acrescentar os outros ingredientes. Tiramos do fogo o chá e vamos retirar as folhas de capim santo, ou se foi feito com erva cidreira, retirar e aguardar o resfriamento do chá. Como nós vamos conhecer? Um modo prático é quando pudermos colocar a mão, a temperatura do chá está em torno de 40 graus centígrados. Agora não dá para botar, a gente vai deixar resfriar. Não se faz a mistura de imediato com o chá muito quente. Vamos deixar resfriar. Agora vamos ver se o chá já baixou a temperatura a 40 graus aproximadamente. Como é que eu sei? O produtor pode olhar quando ele colocar a mão, que ele aguentar passar alguns minutos, alguns segundos, a temperatura já baixou para 40 graus. Então, agora, vamos acrescentar o pólen ou pó de pólen, 1 a 2 colheres, essa medida, a gente já sabe, você pode usar uma colher de sopa. Esse pó de pólen, o pólen se conserva na geladeira por muito tempo, não há necessidade de nenhum tratamento especial. Pode ser, inclusive, ele sem ser desidratado. Aqui ele não é desidratado. Nós vamos mexer. Vamos acrescentar o mel de abelha para dar
um sabor e um aroma. E as abelhas reconhecem muito o alimento por cheiro, por aroma. Então, para aumentar a palatabilidade, nós colocamos mel de abelha. Pode ser inclusive o mel de apis. Misturar. Agora, colocar a gelatina, que foi pré-dissolvida. Vejam que ela pega uma consistência gelatinosa. Não pode ficar nem muito solúvel, nem tão pouco dura demais. Em seguida, a gelatina, ela fica com essa consistência. Então nós dissolvemos ela de novo. Olha, só é fazer isso, ó, que ela dissolve todinha nesse líquido. Percebam que a água não está fria, o chá não está frio, nem quente demais. Tem que ser nessa temperatura. Agora nós vamos dissolver completamente a gelatina. Então, isso aqui é a gororoba no estado líquido. O que é que nós queremos? Que ela tenha uma consistência gelatinosa. Por isso, ao dissolver, nós vamos colocar num recipiente, fechar e colocar na geladeira. 12 horas depois, nós retiramos da geladeira e servimos as abelhas. Ela já está na consistência ideal e pode se conservar essa gororoba até 30 dias e servindo as abelhas. Se você tem pouca, vai servindo e ela dura por 30 dias. Vamos colocar agora no recipiente. Foi aproximadamente 500 ml. Veja que ela está em estado líquido. Fechou e vamos colocar na geladeira. Facilmente perceptível que as abelhas estão se alimentando agora com a gororoba. Tem várias no pote se alimentando.